Fala galera Kenko, hoje é um dia muito especial porque nós estamos inaugurando o primeiro episódio do KenkoCast. Vocês que já me seguem no canal, a gente tem há algum tempo a entrevista com um especialista, então esse novo projeto KenkoCast é a evolução, talvez o segundo passo do princípio da entrevista com o especialista. Então, nós estamos aqui no estúdio, está muito mais bonito, tem decoração e não poderia deixar de convidar uma pessoa especial também para estar aqui com a gente. Vocês já conhecem, faz parte do nosso quadro, já esteve comigo algumas vezes na entrevista com o especialista, mas hoje no episódio número 1, então estou aqui com a doutora Ana Tércia Soriani. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui, e a verdade é que a gente estava na expectativa, né? A gente estava falando essa semana de começar o primeiro episódio do KenkoCast aqui ao vivo, ou seja, a gente aqui no estúdio falando. É muito diferente da gente fazer ele online, né? Então, como a gente estava fazendo a entrevista, cada um no local. Ana, obrigado por você estar aqui e ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, é uma honra, é sempre gostoso os nossos bate-papos, e é uma honra estar estreando aqui com essa estrutura linda, sempre com o seu capricho, com cada detalhe, né? É uma honra mesmo, eu que agradeço, viu? Que legal. Parabéns. É um projeto novo, etapa, né? É uma nova etapa, muito é verdade. Gostoso. Então, a gente evoluiu da ideia de que a entrevista com o especialista, ela vinha trazendo um conteúdo muito rico, tem ajudado muitas pessoas, e essa que é a ideia, a continuidade do KenkoCast é trazer isso, trazer conteúdo, trazer pessoas que tenham e sejam especialistas naquilo que fazem, né? Então, a gente já se conhece há alguns anos, né, em vários aspectos, inclusive profissional, né, familiar, no âmbito de atendimento, né, de tudo que você faz nas suas especialidades. Mas eu queria que você contasse, Ana, como você ingressou, né, nessa profissão, nessa carreira, e como é que você veio parar na medicina integrativa, na medicina oriental, nesse conceito de bem-estar e qualidade de vida para as pessoas? Bom, é uma história que eu percebo hoje como professora comum entre os profissionais nessa área. Sempre que eu começo a dar uma aula na pós-graduação, eu quero conhecer um pouquinho a minha turma, eu percebo que muitas pessoas têm histórias parecidas com a minha. Eu comecei com 26 anos a conhecer a acupuntura. Antes a minha cabeça estava totalmente voltada para outra área. Eu era estudante de arquitetura, estava grávida, tinha acabado de ter o meu filho e travei da cervical. E aí tentei medicamento, ortopedista, e ninguém resolveu o meu problema. Eu com um bebezinho pequeno, não podia mexer o pescoço, aquilo eu não pude aceitar, né? Alguém me indicou um acupunturista, no bairro mesmo que eu estava, e logo na primeira consulta ele resolveu o meu problema. E não só resolveu o meu problema, mas despertou essa curiosidade da gente se olhar como um todo, né? Não só como um pescoço, tanto que ele não colocou nenhuma agulha no meu pescoço e resolveu o meu problema. Isso para mim foi assim um baita de um estalo de que eu preciso encontrar algumas respostas que onde eu tô eu não encontro, tá? E aí, um pouquinho depois, né, eu fiz todo um tratamento com esse acupunturista. Isso onde, Ana? Isso lá no Rio, meu filho é carioca. Na época, eu morei 10 anos lá. Eu precisei esperar ele crescer um pouquinho, já de olho em algum curso que eu pudesse fazer, conciliando essas duas coisas, a maternidade e esse novo olhar que eu estava tendo para o ser humano geral. Como o universo é maravilhoso e Deus organiza tudo pra gente, quando meu filho começou na escola, eu encontrei um curso que era exatamente no horário que ele estava na escolinha. Então eu fui aluna da Baco de Copacabana, lugar que eu tenho um carinho enorme no meu coração, fiz vários amigos. Conheço lá. Eu tenho professores que a gente tem contato até hoje. Isso foi em que ano?
Tem 11 anos. 11 anos? 11 anos. Teu Meu filho hoje tá com 18. Entrou na faculdade, né? Agora você comentando, Isso. entrou na faculdade. Quando ele fez 7, que ele foi pro primeiro ano, ele estudava, ele ia pra Botafogo, eu ia pra Copa. Colocava ele na van da escola e pegava o meu ônibus pra Copacabana. E foi um curso que no começo foi muito difícil, realmente, falar em Yang, 5 elementos. Em muitos momentos eu achei que eu não ia conseguir virar essa chavinha, entender. Mas persisti, até alguns professores, não, Ana, estuda mais um pouquinho, persiste. Hoje eu não consigo pensar de outra forma, né? Tá, aí, só fazendo um parênteses nisso. Até então, porque eu conheço, a gente já se conhece há algum tempo, hoje você é professora de curso de pós-graduação em medicina chinesa, você é fisioterapeuta, você é instrutora de pilates, minha instrutora de pilates, eu falo, também sou seu paciente, né? Então, mas nessa época de saúde você não sabia nada, era a tua saúde e mais nada, você era estudante de arquitetura, é isso? De arquitetura, tranquei o curso na Unesa, Estácio de Sá, lá no Rio de Janeiro. E falei, não faz mais sentido nenhum pra mim. Olha só, eu queria só fazer um parêntese. A primeira vez que eu fiz acupuntura também, foi exatamente como você. Eu era adolescente, 16 para 17 anos, e eu morava no Japão, nesse período. E aí, um final de semana, a gente foi brincar de futebol, e era inverno, e eu não me aqueci, eu fui chutar a bola e dei uma sabe aquela fisgada na coxa, no músculo da coxa. Bom, normal, né? Tava frio, a gente aqueceu, brincamos. Aí eu dormi de domingo pra segunda, tinha que trabalhar na segunda de manhã. Segunda de manhã tava enorme, assim, ó, esse músculo da coxa. Enorme. Eu não conseguia pisar no chão. Aí eu fui tentar trabalhar, meu chefe olhou e falou assim, você não tá conseguindo nem andar. Eu falei, o que aconteceu? Eu expliquei. Ele falou, faz o seguinte, vai num local aqui, próximo do bairro, e que vai ter é uma clínica e tem brasileiros lá, vai ser mais fácil para você falar o idioma, né? Eu falava japonês. Imagina que eu fui pedalando, a gente andava de bicicleta com uma perna só. Imagina pedalando só com uma perna, que loucura. 16 anos a gente faz tudo. Cheguei no lugar, aí cheguei assim, uma clínica, né, no Japão, era próximo do bairro. Eu entrei, eu falei japonês. Toda clínica no Japão você tem que tirar o sapato para entrar. Tiramos o sapato e tal. Tinha uma moça na recepção e eu falei assim, olha, falei em japonês, olha, tudo bem? Me indicaram aqui e disseram que tem brasileiro. Aí ela fez assim, ela aponta, o japonês sempre aponta para si mesmo com o dedo, ele nunca aponta para o outro, ele aponta para si, mas para o outro nunca, ele aponta o dedo. E aí eu falei, você é brasileira? Aí ela tomou um susto, porque ela não imaginava que eu fosse brasileiro, né? E aí começamos a conversar e, para você ter uma ideia, a dona da clínica tinha uma escola ali perto da Praça da Árvore, em São Paulo, e do bairro Praça da Árvore, e ela levava como estagiário os alunos que queriam fazer um estágio no Japão, nessa clínica. Aí deitei, ela falava português assim, muito mal, mas falava, ela entendia bem a professora, falava assim, sem verbo, aquela coisa de oriental falando, e ela foi aplicar a acupuntura em mim, porque ela falou, você não vai aguentar massagem, nada. Ela aplicou em todos os lugares, menos na coxa. Então... Aí eu falei assim, foi a mesma expressão, eu achei que ela fosse, a primeira contato que eu tive, e depois... Que ia na dor, né? Eu pensei que fosse isso. A mesma experiência que você, e depois eu não imaginava que estaria, por exemplo, hoje, depois talvez de 30 anos disso, 35 anos depois, tão envolvido com a MTC. Mas e entendendo, né, por que ela não colocou a agulha lá e resolveu sua questão. Hoje eu entendo, depois de tantos anos eu entendo. E é um pouco disso que a gente vai falar. Então você começou lá no Rio, essa carreira de formação. Então você se tornou primeiro, a tua primeira formação então foi em acupuntura, em MTC. Na época, 11 anos atrás, a Abaco funcionava assim, ela tinha o curso de formação e o curso de pós-graduação. Na época, o curso de formação era mais extenso para que eles pudessem dar noções de anatomia e fisiologia. E com isso, então, a primeira formação era shiatsu terapeuta. Tá. Eu estudei por 3 anos nessa instituição. Então, a gente formava shiatsu e depois acupuntura. Porque no shiatsu ele dava essas noções de anatomia, fisiologia e já de 5 elementos, desse raciocínio todo oriental. No shiatsu a gente aprende os meridianos, não os pontos. E aí ficava mais fácil ir para acupuntura. Tá, legal. Então, shiatsu, para o pessoal que não conhece, é uma técnica japonesa de massagens, não é isso? Isso. E também é uma massagem. A gente uma pode forma de estimular os pontos, os elementos, sim, né, da acupuntura, só que com o dedo ao invés da agulha. Tá. Que seria a pressão
nos pontos, usando então o mesmo conceito dos meridianos. Isso, a ideia é desbloquear essa energia pelos meridianos com uma massagem. Quando a gente fala massagem, parece que é algo muito suave, e o shiatsu não é exatamente suave. Qual que é a diferença entre o shiatsu e o do-in? O do-in é auto-aplicável. Ah, tá. E o shiatsu, ele tem uma sequência de meridianos que você vai massagear, estimular, para desbloquear o corpo todo. Porque em japonês, do-in é de dedo, de pressão do dedo. Isso. Na verdade, de você usar então, o conceito de encontrar um meridiano, né, ir no meridiano no ponto e fazer a pressão daquele ponto com o próprio dedo, é isso? Isso. E no shiatsu a gente vai pressionar, estimular o meridiano inteiro. Tá, mas o conceito, os pontos seriam o mesmo. O mesmo. Entendi. Mesmo da acupuntura. Ah, que legal. Então você como shiatsu terapeuta, então você faria, por exemplo, uma aplicação num paciente teu e se você ensina ele a fazer uma auto-aplicação, aí você está ensinando a técnica do do-in para que ele possa fazer talvez em casa, para aliviar como uma forma de extensão do tratamento. Isso. Que bacana, não Ou sabia um disso. massoterapeuta que não está usando uma técnica de massagem como o shiatsu, ele está usando uma drenagem. Mas ele pode usar um dos pontos do do-in para auxiliar nessa drenagem ou auxiliar nessa dor. Legal. E aí, dessa jornada que você começou lá atrás da tua formação, né, que passou pelo shiatsu, depois passou pela acupuntura, né, que você explicava da Baco, e você hoje eu sei que também, né, é fisioterapeuta e você inclusive dá aula também para alguns cursos de pós. E como foi essa transição? Né? Porque assim, a gente vê às vezes o contrário. Eu conheço muitos, né, nesses anos que estou dentro convivendo com esse público, a gente vê o fisioterapeuta, né, e que vai depois fazer uma pós-graduação, né, em acupuntura, em medicina tradicional chinesa. Como é que foi essa transição tua contrária, geralmente desse movimento que já é mais natural na formação? Enquanto estudante de acupuntura e de shiatsu lá na Baco, nesse comecinho, eu fui buscar vários cursos para realmente migrar para essa área da saúde, né? Para entender um pouco mais sobre energia, eu fiz todos os cursos de Reiki para entender, porque a gente fala a energia que circula no meridiano, a energia que eu estou estimulando naquele ponto, que energia é essa? Né? Então, concomitantemente, eu fazia os cursos de Reiki, fiz 1, 2, fiz até o mestrado do Usui, e em seguida eu fui para estágio, e nesse estágio, o estágio era junto, o pessoal de formação e de pós-graduação, e a maioria dos professores e a maioria dos meus colegas alunos eram fisioterapeutas. E eu acho que por admiração ao conhecimento que eles tinham, agregar esses dois conhecimentos, da medicina chinesa e o da fisioterapia, para mim aquilo era fabuloso em alcançar um resultado mais rápido. Tá, né? Entendo. É isso que você falou, essa admiração. Talvez eu consiga sintetizar isso no que o Dr. Carlos falava. Ele tinha uma coisa maravilhosa, né? O Dr. Carlos Nogueira foi um grande mestre. Meus livros, eu por muitos anos, né? Saudoso Dr. Carlos Nogueira Pérez, grande estudioso. E ele dizia o seguinte, que a gente estava entrando, ele usava isso, a medicina do século XXI é a medicina dos campos energéticos. Nós vamos falar de energia, mas não com aquela coisa filosófica que vinha muito. O Oriente, no princípio, vinha muito com a ideia filosófica, né? Então, a medicina chinesa vem muito do filosófico e foi muito questionado aqui no Ocidente por conta dessa coisa que o Ocidente quer fatos, ele quer evidências, essas palavras, né? Então, essa coisa da junção da mecânica da fisioterapia, usando essa expressão mecânica, porque, né, é a arte de você entender o músculo, os ossos, né, é a ciência disso, melhor dizendo, o movimento, junto com esse conceito filosófico de milhares e milhares de anos da medicina da energia, né, que não é só o chinês, né, a gente tem os indianos falando do prana, né, nós temos, né, os japoneses falando do ki, os chineses falando do chi, mas todo mundo falando
desse conceito energético, né? Esses saberes se encontram, né? Então, aí você, inclusive, quando falou, né, ele tá aqui, não tá à toa, não é o terceiro convidado do podcast, mas não falei que nós vamos ter que arrumar um nome para ele, vamos né, batizar ele. Batizar ele, mas você falou da ideia justamente de mostrar ali como funciona, né? Eu sei que muitas escolas que eu já tive fazendo workshop, dando palestras, aulas na área que eu me especializei, que é os campos eletromagnéticos, o fóton, a gente vê esse boneco, né? Sim. Que tem todos os pontos meridianos. Então, essa correlação, essa admiração que você criou, né, do motor, do físico com o energético, eu entendo que foi uma junção. Sim. E eu acho que aqui você conseguiria transmitir para o nosso público, então que você estivesse explicando um pouco como isso funciona no seu dia a dia, como é que isso te guia, como é que você guia teus pacientes para eles entenderem, porque para nós energia, quando a gente fala disso, a gente vê muito ela externa, a gente vê ela na lâmpada, a gente vê ela aqui, como isso funciona dentro do nosso corpo. Eu acho que também nessa busca, né, de ir para físio, de entender um pouco mais, eu acho que a gente vai aprofundando não só no corpo, né, nas emoções. E quando eu consegui juntar o saber da físio com o saber da medicina chinesa, eu pude perceber, por exemplo, que uma dor muscular que surgiu de uma pancada é muito diferente de uma dor muscular que o paciente muitas vezes chega e fala, eu dormi bem e acordei com ela, né? Desse momento onde a energia emocional virou uma tensão muscular, virou uma dor de cabeça, de estômago, né? Então, hoje, quando eu vou tratar o meu paciente, seja com uma agulhinha de acupuntura, uma ventosa, os sticks, os nossos aparelhos, eu tenho que tentar entender o que esse corpo está falando, né? Por que esse músculo resolveu doer? Não foi à toa, né? Essa energia parou em algum lugar. Às vezes pode ser uma pancada, como foi o caso que você falou para mim do futebol. Você levou uma bolada ali e essa energia parou nessa região até para recuperar esse tecido muscular. Quando você fala parou, é aquela expressão usada na medicina chinesa de energia estagnada? Estagnada. Essa é a palavra, então? Essa é a palavra. E se a gente pensar, dá para fazer um raciocínio com o trânsito, Takashi. Vindo para cá, um carro quebrou. É uma energia estagnada. O trânsito ficou ali todo acumulado, quando abriu era aquela confusão. Cada um querendo passar na frente do outro, e isso acontece no nosso corpo. Às vezes por uma emoção, né? A gente pensa em algo e o nosso corpo, os neurônios vão levar essa informação para algum lugar. Quando eu falo para você, chega um colega seu e fala assim, menino, fui assaltado ontem. A primeira coisa que a gente faz não é, meu Deus, esse ombrinho já sobe em direção à orelha, esse trapézio já trava, a gente imaginando a situação. Às vezes só de pensar em algo, esse corpo produz essa tensão, esse músculo vai reagir a essa tensão. E como liberar isso? Eu posso pensar num alongamento, eu posso pensar numa respiração, mas na hora a gente não percebe nada disso, só percebe depois que a dor está instalada, incomodando ali por algumas horas, às vezes dias, tem gente que semanas, né? E aí, a forma que eu vou estimular esse corpo para resolver esse problema, essa questão, essa doença, é muito individual na medicina chinesa, o que não é tão individual na fisioterapia, né? Quando eu penso só com a cabeça da Ana, fisioterapeuta, como relaxar um trapézio? Manualmente, alongamento. Quando eu penso com a cabeça da medicina chinesa, eu tenho pelo menos mais 10 ferramentas. Entendo. Assim, olhando pro nosso companheiro ali, e você tá com as agulhas, né? Para quem nunca fez acupuntura, a primeira pergunta que vem na cabeça da pessoa é aquela primeira fobia da agulha e não vai doer. Isso. E aí eu digo para vocês, porque eu faço, então eu posso dizer para vocês o seguinte, não dói. É quase que uma picada de um inseto. Porque, às vezes nem isso. Nem isso, dependendo do local, nem isso, né? Então, claro, eu tive algumas pessoas que já fizeram acupuntura em mim e disseram, o que você está fazendo em mim? Né? Por quê? Porque
tonificava mesmo, sabe? Aquela coisa... Aquele estímulo mais forte. Mais forte, né? Então, realmente... Às vezes se faz necessário. Por conta de se fazer necessário. Mas nesse caso, que você colocou, então, para ficar mais fácil. Estagnou, bateu o carro ali, travou tudo, né? O músculo tá tenso, tá doendo e eu tô sentindo uma dor. Seja ele uma dor ali, pode ser até articular, pode ser nervosa, pode ser muscular, de uma energia estagnada, por exemplo, de joelho, certo? Ali no boneco. Então, você utiliza a agulha, né? Como é que essa agulha funciona? Né? E para que as pessoas também possam entender e a gente popularizar esse tipo de informação. Como que você aplicando uma agulha em um determinado ponto, dá um exemplo para nós, por exemplo, joelho. Eu tô lá com um joelho edematoso. Joelho. Ó, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar essa linha verde que tá acontecendo aqui, ó. Tá pegando a câmera ali, ok? Se eu tenho uma dor no joelho que começou sem uma pancada, sem uma entorse, sem uma justificativa que a gente entenda que ele sofreu uma lesão mecânica. Física motora, que seria uma parte mecânica, tá. Eu preciso pensar que o principal meridiano que passa aqui é o meridiano do estômago, tá? E aí eu vou conversar com esse paciente a respeito de como estou digerindo, não só os alimentos, mas também a vida, né? As emoções. Isso. E muitas vezes eu posso usar um pontinho que fica exatamente aqui no joelho, eu posso usar um pontinho que fica aqui na pontinha do pé. Se a gente pensar que esse meridiano, ó, ele vai terminar lá no olho. Eu posso usar um ponto na região do tórax, tá bom? E dessa forma desbloquear o trânsito, a energia fluindo nesse meridiano. Tá, você passando a mão ali, assim, conduzindo, eu faço uma analogia assim, imagina energia circulando num fio. Isso. A lâmpada queimou, não está acendendo, que é o joelho ali que está sofrendo, mas na verdade o problema está no fio, talvez ele esteja lá num mau contato, num fio que se rompeu, alguma coisa que tenha dado um problema, lá atrás. E não, por isso que você falou, às vezes eu tô ali em cima, próximo do olho, então você está estimulando, porque você pode encontrar esse ponto. Como é que você estimularia? Você tem agulha, tem como agulhar o nosso amigo? Vamos tentar? Não sei. Você falou, para vocês terem uma ideia, a estreia do programa, a Ana falou, não, Takashi, eu vou, e ela falou, foi uma desculpa ótima, o KenkoCast para me comprar o que eu já queria, então pronto. Exato. Vamos ver. Uma agulha muito fininha, eu não sei qual câmera que tá pegando. É quase um fio de cabelo. Essa aqui, eu gosto de usar uma agulha mais longa e mais fina, então eu não sei se vai entrar no boneco, porque ele não tem exatamente o nosso tecido. Algumas técnicas utilizam o mandril, outras a agulha sim. Como ela é muito fininha, o boneco é muito duro, eu vou tentar com o mandril, né? Tá? Se a gente pegar um desses pontinhos que tá marcado aqui, eu vou usar esse do pezinho, e tentar tratar essa dor no joelho, muito provavelmente eu usaria esse ponto, que é o estômago 44, porque ele vai drenar essa energia. É como se eu abrisse lá no trânsito a via mesmo para os carros passarem. Então, o que você falou, estagnação de uma energia. Uma vez eu estava com um professor da ABA, inclusive, um grande amigo, eu quero convidar ele aqui, já falei com ele, mas agora é oficial, né, o KenkoCast, ele chama-se Dr. Carlos Ruas Filho, ele dá aula na ABA há uns 20 anos, pelo menos, da Associação Brasileira de Acupuntura. E ele fala, Takashi, entenda a agulha, assim, uma forma que eu explico para os meus pacientes, uma forma mais comum, assim, no dia a dia, como uma antena. Então, se eu preciso trazer energia, eu uso agulha. Aí a gente tem como fazer isso pela técnica, a gente estuda para isso. Ou se eu preciso pegar essa energia e dissipar essa energia. A estagnação, ela está estagnada, eu preciso fazer com que ela... É que você falou agora, liberar a via. Isso. Então, ou seja, eu pego aquela mesma antena parabólica e devolvo essa energia. Então, em outras palavras, foi isso que você acabou de fazer. Você foi ali no estômago. Qual que você pegou? O estômago? 44. Né? Então, para vocês, pessoal que estão começando, eu não sou acupunturista, mas de tanto conviver há anos. Você já está quase. Você sempre tem, né, o órgão ou, né, uma referência no meridiano do ponto, e aí ele vai ter um número, né? Ele sempre vai estar vinculado a um número, né? Então, aí ela pegou o estômago 44, que não está no joelho, né? Que está lá quase que
no dedinho do pé. Ele né? Fica ali na divisão dos dedos do pé. Dos dedos do pé. E aí ele vai liberar a parte de... Isso é muito interessante porque é aquela surpresa que você teve na primeira vez que você foi agulhada. Exatamente, que ele usou. Hoje eu entendo que esse ponto liberou minha cervical pelo trajeto do meridiano. Mas na época eu pensava ali deitada na maca. Tô falando pra ele que eu tô com dor no pescoço, ele tá agulhando minha mão, não vai dar certo. Vou sair com dor na mão. Na mão. Foi a impressão que eu tive. Porque ela pôs um monte de agulha na minha cabeça. Aí eu falei, mas essa mulher tá botando agulha na minha cabeça, meu problema tá lá. Ela botou no pé, usou o pé e usou outras partes do corpo, mas o que me chamou muita atenção é que ela usou os dois extremos. Eu não sei qual ponto ela pegou, mas ela pegou cabeça e pegou pé. Aí eu falei, mas e o lugar? E a dor, né? É impactante pra gente num primeiro momento, né? Que bacana isso. Então, Ana, e aí... Eu até não sei se o pessoal vai conseguir colocar a mandala da gente comentar da mandala, nem programei. Mas eu queria que você falasse um pouco de como essa energia, quando a gente fala sobre os elementos que existem dentro da medicina chinesa e como eles estão muito vinculados, né, com tudo que a gente vive, né? Eu gosto muito de uma imagem que tem como o homem centro do universo. Aquela imagem que tem o homem como centro do universo, que eu acho que ele transmite muito aquilo, né? É o ar que a gente respira, é o meio que a gente vive, é a terra, é o local onde a gente vive, o que a gente se alimenta, os elementos que nos influenciam. Então, como é que a medicina chinesa, nesse aspecto de energia para o nosso corpo, como ela interage também com as energias externas? Essa imagem mostra o quanto a gente está ligado com a natureza, essa conexão, né? E hoje, com essa vida moderna, estamos nós aqui num estúdio, a gente não sabe se é dia, se é noite, se está frio, se está chovendo lá fora, né? E a medicina chinesa, ela fala dessa interação corpo, mente e espírito com as estações e com a natureza. Só que lá nós temos 5 elementos, né? A água, que é onde tudo começa. Se a gente pensar que quando a gente faz aquela experiência do feijãozinho na escola, que a gente pega e põe ele num algodão molhado e ele começa a brotar. Então, para nós, a água é onde tudo começa. E lá a gente tem o meridiano do rim e da bexiga. O Ming Men, a porta da vida, é de responsabilidade da água e dos rins, tá? Ele se relaciona com o inverno. Então esse é o primeiro elemento, a gente pode colocar como não como em ordem, eles não mas têm uma ordem, mas eu gosto de pensar que se tudo começa lá, né? Seria o primeiro elemento. Primeiro elemento, que relaciona-se com o inverno, que é a época que a gente deve se recolher, dormir mais cedo, se aquecer, esperar a próxima estação do ano, né? No elemento água, a gente pensa nos rins, mas a gente pensa na emoção do medo e uma interação direta com os nossos ossos. Então, tudo que é ósseo, a gente vai olhar para esse elemento e tratar através desse meridiano. A gente tem o elemento fogo, que é o extremo oposto da água, tá? Que tem relação com o verão, com a alegria, com falar bastante, com calor, com a cor vermelha e com o coração e o intestino delgado. Então, quando eu penso numa pessoa com distúrbio de água, eu tenho que olhar imediatamente para o fogo. Vou te dar um caso clássico, que é aquela pessoa que tem insônia. A água é calma e o fogo é agitado. Aí você fala que é esse desequilíbrio que a gente vê ali yin yang dos dois extremos? Esses são os dois extremos. Por isso que você sempre olha para um... Quando você está olhando um elemento, você vai sempre olhar para o elemento contrário, oposto a essa palavra. A gente não pensa em contrário, mas nesse caso específico, sim, de água e fogo, é uma relação muito íntima, um aquece, um esfria. Tá. Né? Eu me lembro numa ocasião de um problema pessoal que eu tive de saúde, e o Dr. Carlos fez o acompanhamento e me fez um protocolo, inclusive virou um caso clínico dele que ele dava no curso dele de formação. E aí ele falava, Takashi, você já não está com calor de intestino, o seu já é fogo, então nós temos que diminuir esse fogo. Exato. Eu estava numa fase muito complicada com pólipos, diverticulite, a coisa foi né, uma coisa assim meio louca. Aí ele falou, então nós vamos tratar isso. Como ele vivia na Espanha, ele criou um protocolo, eu não te conhecia,
para você ser Mas eu tratado fui aqui. num acupunturista aqui, meu amigo, um abraço para ele, o Marquinhos, aqui de Sorocaba. E aí eu levei e ele falou, ó, eu peça para qualquer acupunturista aplicar nesse ponto e fala que você precisa diminuir fogo. No intestino. E eu lá entender fogo no intestino, na época eu não fazia ideia nenhuma, né? Que A ele gente resolveu. já pensa nos emojis assim Não, é estranhos. meio mais ou menos isso. Mas ele começou, olha, você vai precisar diminuir. Eu gosto muito de pimenta, comida apimentada. Tem que tirar. Foi tirando tudo aquilo que era fogo. Álcool, comida apimentada, tudo que era vermelho, aquilo que você falou. Foi diminuindo para dar esse Equilíbrio. essa palavra, equilíbrio. O nosso corpo, ele busca homeostase, ele busca o equilíbrio, né? Então, às vezes, só de você tirar o que levava a esse fogo, a água já conseguiu chegar lá e fazer o papel dela, né? Legal. Então aí, água e fogo, Isso. os dois elementos. Aí a gente tem metal, que é do pulmão, intestino grosso, e fala da respiração e da tristeza. A gente tem a madeira, que é fígado e vesícula biliar. Primavera, nós estamos nela. O fígado e a vesícula, o elemento madeira, controla o movimento dos músculos. Então é uma época onde a gente vai ver dores antigas voltando, entorses, torcicolos, dores inexplicadas acontecem, durmo bem, acordo torto. Então poderia dizer o seguinte, disso que você está falando, assim, fazendo uma analogia. Então, as mesmas mudanças que a gente tem ao longo das estações do ano, o nosso corpo também passa por esse ciclo, Exato. segundo a medicina chinesa, e a gente vai sentir isso que você falou. Inverno a gente vai se contrair, vai precisar se aquecer mais, vai precisar tomar um chá quente e aquecer nosso corpo. Aí a primavera, o verão. E o ideal seria a gente se preparar para o próximo, né? Tá. Em alguns livros da medicina chinesa, eles falam, olha, no inverno vamos recolher, trabalhar menos, se aquecer, comer menos, para se preparar para a próxima estação. Quem faz isso? Ao contrário, a gente fica, parece que hibernando, comendo mais, tomando vinho. Primeiro que a gente não tem mais as estações. A gente acabou de sair de um inverno super quente, extremamente seco, onde a gente teve inúmeros, aqui em Sorocaba, a gente teve inúmeros problemas respiratórios pela qualidade do ar, Sim. né? Então, não é fácil se preparar para a próxima estação, né? Hoje eu tenho alguns pacientes que vão me procurar para uma manutenção. Então, a gente orienta, olha, a gente vai mudar de estação, vamos melhorar essa alimentação, vamos preparar para a próxima. Sim. E dá super certo quando a gente faz direitinho. Então aí a gente veio então da água, o fogo, aí você falou do metal, que entra com essa parte da primavera. E a madeira, o metal é o pulmão. Pulmão. A madeira é a primavera. E agora a gente tem a terra, que é responsável pela parte digestória, estômago e baço pâncreas pra gente na medicina chinesa. Eles são um dos principais formadores de energia pós-celestial. A energia pré-celestial é a energia que eu herdei dos meus antepassados. Ancestral. Isso, e agora eu tenho que produzir uma energia para não ficar gastando essa que eu recebi, né? Então, se eu como bem, se eu faço uma digestão boa, esse é um dos primeiros passos para eu ter uma boa energia de vida pós-celestial, né? Comer bem, digerir bem. Quem hoje em dia pode considerar que come muito bem? E faz uma boa digestão de forma adequada. Exato. É claro que tem outros fatores, né? Fatores Sim. emocionais. A gente fala que a preocupação depaupera muito dessa energia Sim. da Terra. E hoje a gente vê, a gente come com celular, a gente come assistindo TV, a gente come numa reunião de negócios, Bem né? isso mesmo. Então isso também altera um pouquinho a qualidade da energia desse elemento. Eu acho que a gente, mas nada, já estão nos avisando aqui pra gente ir se preparando. Como sempre, né? Esse papo é sempre gostoso. Rápido. Mas o que eu percebo, desde que, como eu falei para vocês, eu me trato com a Ana também é, né, nossa acupunturista, minha, da minha esposa, da família, sempre tem alguma coisa, além de ser minha instrutora de Pilates, aí a gente se vê toda semana, né? Mas o que a gente percebe é que quando a gente começa a visualizar tanto a medicina chinesa quanto a medicina integrativa, toda essa área, Ana, a gente percebe
que a gente começa a fazer uma mudança e entender. E eu tenho um médico, ele é do Paraguai, de Assunção, que ele fala uma coisa que eu adorei, assim, eu escutei isso ano passado para ele, no ano passado dele, a clínica dele chama Masqueleiro, o nome dele é Dr. Pablo Penha. Tem um programa de rádio, eu fui convidado a participar do podcast dele lá em espanhol. Vamos ver se a gente convida ele aqui pro KenkoCast. E o Dr. Pablo disse o seguinte: eu mudei na minha clínica, ele é filho de médico, né, médico. E aí ele inaugurou a primeira clínica agora, no mesmo complexo que ele tem a clínica dele, que ele faz medicina biológica, ortomolecular. A esposa é pediatra, então ele criou a primeira clínica de medicina biológica para ninhos, para crianças. Que legal. Para começar essa educação desde pequeno. Desde pequeno. E ele diz o seguinte: eu mudei aqui, nós não chamamos mais, nenhuma das minhas secretárias, nenhuma das minhas enfermeiras chamam o paciente de paciente. Nós temos alunos. E eu adorei isso. A medicina precisa mudar a ideia de ter paciente, né, ou de ter cliente, para ter alunos, porque é um ensinamento contínuo, é uma mudança. Eu acho que a medicina chinesa e tudo isso que você está falando traz isso pra gente, né? O nosso saber mesmo antigo dos nossos antepassados, nossas avós, bisavós, por não ter tanto recurso na medicina, elas se tratavam muito mais com chás, com alimentação, com emplastros. E eu acho que na nossa história, tá, isso se perdeu. E eu não sei exatamente em que momento nós delegamos a nossa saúde para alguém, para um médico ou para quem quer que seja, e nos tornamos pacientes ao invés de alunos. E que você falou, isso aí é muito complicado porque você está transferindo uma responsabilidade pessoal. Então a gente quer cobrar do profissional de saúde algo que ele não tem para nos dar, porque como ele pode fazer o papel ali de diagnosticar, de direcionar, de informar e de tratar, mas desde que você faça também, tenha essa consciência, essa mudança. Né? Bom, vamos entrar num quadro agora, né, Ana, que como é o primeiro episódio, então a gente também está criando todo o conceito do KenkoCast, que é o quadro Minuto de Saúde. Então eu queria que você falasse para nós agora, no Minuto de Saúde, algo que poderia ser ao longo dessa tua experiência, né, e também nós vamos ter outras oportunidades, outros episódios, porque você uniu todo esse conhecimento milenar com as nanotecnologias, com os PENFs, com o campo eletromagnético, com a fotonterapia, ou seja, é o milenário antigo com o mais moderno, né? E você, né, há alguns anos, né, já vem utilizando dessa técnica, dessas terapias, e eu queria que você trouxesse no quadro Minuto, né, de Saúde, algo que tenha te gravado, seja com algum paciente, seja alguma coisa que te tocou, e enfim, e que você pudesse compartilhar com o nosso público. São tantos. São muitos, né? Ai, são muitos, são lindos. Mas assim, recente, tem uma semana, eu recebi um feedback de uma paciente, que é aluna, inclusive, minha, na pós-graduação. A gente se conheceu, eu sou supervisora do estágio ambulatorial, e ela chegou para o estágio como aluna, e num determinado momento ela falou: Ana, tem uma dor, e eu já trato há 20 anos, e eu não consigo resolver isso. Não sei se tem 20 anos, mas é um longo tempo. Você tem um horário para mim? Para ver se a gente consegue resolver isso? E eu fiz 2 sessões associando a acupuntura e o Kenkobio com essa paciente. Ela tinha um quadro onde questões emocionais abalaram o físico. Ela chegou a ter uma hérnia de umbigo por um abalo emocional de perder um ente querido. E com isso ela ficou com dores que iam da lombar até o joelho. Da lombar até o joelho. A gente pode até tentar relacionar aqui um dia, mas é Minuto Saúde. O que eu fiz? Desbloqueei os canais com a agulha e apliquei o Kenkobio. Tanto no principal responsável pela estagnação, que é o elemento madeira, como na região. Em 2 sessões, ela me mandou um depoimento tão lindo de que não tinha dor.
Eu percebo isso, Takashi, que há 3 anos atrás, quando eu não tinha o Kenko Bio, eu levaria 4 meses para ter esse resultado. E eu tive em 2 sessões. Então não tem como não se emocionar, né? Sim. Eu vou atendê-la hoje à tarde e ela já chega sorrindo. Ai, que maravilha, já não tenho mais os bloqueios que eu tinha antes. Nesse caso, qual que é a idade da paciente? Só pra gente ter uma ideia. 57. Então, uma pessoa de, vamos falar, meia idade, né? Porque hoje tá complicado, né? Não, porque a gente vê que não é uma pessoa jovem, né? Já tem uma questão até madura da própria musculatura, Sim. perda de massa óssea e tudo isso que você está falando. Mas olha que coisa interessante, né? Você trabalhar o conhecimento da medicina tradicional chinesa de 4.000 anos, de 5.000 anos, tem relatos que colocam isso, né? Na Bíblia clássica do livro do Imperador Amarelo, utilizando isso, que era o mesmo que eles utilizavam, só utilizando pulsos eletromagnéticos, né? Uma nanotecnologia de ponta. Mas né? que potencializou muito o resultado. É isso que eu vejo que a gente tem que buscar hoje, né? Quais recursos que a gente tem, que a gente consegue levar, isso que você falou, otimizar, reduzir, diminuir, melhorar, né, para que a pessoa tenha melhor e maior qualidade de vida nesse sentido, né? Até porque a gente acabou de falar em que momento a gente passou a delegar nossa saúde para o outro, porque a gente quer resultado. A gente quer resultado rápido, Takashi. Hoje a gente trabalha muito, tem muitas relações para resolver. E se eu vou numa medicina integrativa onde o resultado é muito lento, eu volto para o medicamentoso, que é o que vai me colocar trabalhando de volta mais rápido. É aquela coisa da produtividade, da necessidade, da velocidade, né? Aquilo que essa é uma palavra que fica aqui para a gente refletir, que essa coisa de delegar, de transferir uma responsabilidade de algo que é só nossa, que é né? nosso. Saúde é nossa. Mas se eu não sei resolver, eu conheço alguém que sabe, eu vou atrás disso, Sim. né? Agora eu quero o resultado rápido, e eu falo muito isso com os meus alunos. A gente trabalha com resultado. O João, a Maria, que chegam aqui com uma dor de cabeça, com uma coluna travada ou qualquer que seja a questão, ele quer resultado efetivo e rápido. E aí no efetivo é que a gente ganha, porque o medicamento ele vai mascarar aquela dor e a gente vai resolver aquele problema. Claro. Né? Bom, Ana, nossa diretora tá ali falando. Agora tem até diretora. Você vê como quem qualquer está chique, que tem até diretora agora. Nós ela não achou que a gente falava tanto. Mas o que eu quero compartilhar com você? Esse aqui foi um presente que eu ganhei do patrocinador, né? Nosso patrocinador, Kenko Pato, sempre comigo, muitos anos, desde sempre. Aí faz parte da filosofia japonesa. E aí eu falei, eu quero colocar isso no KenkoCast. Então, quando nós estávamos preparando aqui o primeiro episódio, né? Então, aí eu falei, então vamos pintar um olhinho e vamos explicar o porquê. Essa figura é uma figura mítica no Japão, mítica e mística, mas ele não é do Japão, ele é importado da Índia. Tanto que o nome dele ele chama Daruma ou Daruma, né? Mas hoje na cultura japonesa existe assim, templos que são inclusive as pessoas templos direcionados e para essa figura do Daruma. O que é o Daruma? Ele era um monge, tá? A lenda conta que ele era um monge e ele ficou por anos recluso dentro de uma caverna para que ele buscasse o nirvana, para que ele buscasse uma evolução espiritual, física e tudo mais. Então o que ele fez? Ele ficou em posição de lótus, por isso que ele é uma bolinha, as perninhas e os bracinhos, né? E aí com o passar dos anos isso foram atrofiando. Aí, ele não tem a pálpebra dos olhos. E aí, ele tirou a pálpebra dos olhos para que ele não dormisse. Olha só. E aí, o que foi acontecendo? Ele foi criando barba, né? Ele era um monge, e aí, por isso que o rosto dele é todo cheio de pelinho. Foi crescendo a barba. Só que ele ficou em oração, em estado de profunda meditação. E ele virou uma figura para o povo japonês, de que ele pode te ajudar a conquistar um intercessor.
né? Aquele que ora por você pelos seus objetivos, né? Só que o que você faz? A gente fez isso agora, que eu me disse, eu ganhei do patrocinador aqui da Kenko, do Lucas. Obrigado, Lucas Kozuka. E aí nós pintamos, eu pintei aqui, porque eu tenho aí você dá para ele, e o Daruma você não compra, você ganha. Em casa minha filha tem vários, assim, né? A gente já tem alguns anos. Então, é um presente para você, como convidada. Que legal, obrigada. E o que você vai fazer se você quiser, né, fazer parte dessa cultura? Você pensa, mentaliza um objetivo que você quer. Tá. Pessoal, um objetivo. E você vai jogar isso para o universo, você vai jogar esse, né, para essa força. E o Daruma, ele vai te ajudar, porque ele sempre vai estar te lembrando, e ele vai te ajudar nas orações dele de meditação pelo seu objetivo. Então, eu coloquei um objetivo aqui, eu mentalizei esse objetivo, e aí a gente sempre dá o olhinho, olhando de frente, o direito dele. A gente olhando de frente o esquerdo. Tá. Não é uma regra, mas é uma tradição. Você pinta o olho dele. Então, todo mundo que vier aqui e vê o Daruma com um olhinho pintado, ele vai estar sempre comigo aqui no podcast, e o pedido que eu fiz está vinculado ao KenkoCast. Ai, que legal. Então, quando a gente atingir esse objetivo, aí a gente dá o segundo olhinho para ele. A segunda visão dele. Tá. Essa pintura é dar a visão. Isso. Pintar é você dar o primeiro olho para ele. Entendeu? Aí ele vai te ajudar para ele ter a outra visão dele, e a visão dele se expandir. E aí no Japão existe um templo onde as pessoas, depois que pintam os dois olhos, vai lá e deixa lá. Então tem um monte de... Nossa! Um dia eu posso, quem sabe, ir fazer uma visita a esse templo lá no Japão. Então, quando você encontrar um Daruma, que você vê ele com os olhinhos, um olhinho pintado, é porque aquela pessoa tá ainda no caminho. Na busca. E quando você vê dois... E eu tenho um médico amigo, o Dr. Luciano, um grande abraço para ele, Luciano Estanca. Aí no consultório dele, é tudo oriental, assim, das viagens que ele faz, ele tem um monte de Daruma, assim. Aí eu falei, Luciano, me conta. E você pode compartilhar, não é um segredo. Sim. É teu, como é um objetivo teu, você pode compartilhar ou não. Aí ele diz, aquele lá é da faculdade, quando meu filho entrou na faculdade de medicina. Aí... ficou todo o período da faculdade, quando ele se formou, foi lá e deu outro olho. Aí a segunda filha dele, ele tem uma da idade da Bia, mas da minha filha, aí entrou é médica também. Pai dele é médico e tal. Então ele tem vários. Isso aqui é da viagem que eu queria fazer. Isso aqui. Objetivos curtos, médios e longo prazo. Então, em alguns lugares, principalmente hotéis, assim, grandes empresas, às vezes você chega no Japão, assim, você dá de cara com Daruma de 3 metros, 4. Já vi Daruma, assim, em recepção de hotel, de ele ocupar, assim, sabe, o lugar do Lúcio Central, gigante, tipo 3 metros de altura. A coisa mais linda. Faz parte da cultura. Então eu trouxe ele como um presente. Ai, obrigada, eu não conhecia, amei, obrigada. Ele vai ficar aqui com nós. Tá? Vai fazer companhia pro outro amigo. Depois eu te dou a caixinha que tá aqui do lado. Tá muito bom. bem, Ana, é o presente do Daruma. Obrigada. E pra gente finalizar o nosso primeiro episódio, como eu te disse, te agradecer antes de mais nada, e que você possa deixar para os nossos, para as pessoas que nos acompanham já, a entrevista com o especialista agora, o KenkoCast, que você possa deixar para eles a dica da especialista. Esse é o quadro Dica de Especialista. Então, que você, doutora Ana Tércia Soriani, fisioterapeuta, shiatsu acupunturista, não sabia que você era reikiana também, você falou mestre em reiki, constelação familiar, instrutora de pilates, professora de pós-graduação em medicina chinesa. Se eu ficar o currículo aqui é gigante, mas que você, como especialista, pudesse deixar a dica de especialista para os nossos espectadores. Bom, eu acho que a principal dica, né, nesse momento, vamos aproveitar que estamos na primavera, se conectar consigo, tentar ouvir o que esse corpo tem para falar, né? Seja ele físico ou emocional. E sentir que isso está começando a ser um problema, não deixar para ficar crônico, que fica muito mais fácil de tratar. Seja uma emoção, que pode ser uma compulsão, uma depressão, que hoje é uma tristeza, daqui a pouco pode virar algo grave, né? Ou um pequeno torcicolo. Não espera ficar uma semana com dor para procurar ajuda. Eu acho que essa é a minha principal dica. Sentiu que o seu corpo está falando algo para você?
ou recolhe, acolhe aquela dor, aquela emoção, escuta e vai buscar ajuda. Tá? Essa é a dica. Não deixa ficar crônico, não deixa para depois, né? Esse é o nosso templo nessa vida, né? Então vamos cuidar com carinho, com amor, com atenção. Claro. Dica da especialista, também aqui nas descrições nós vamos deixar as redes sociais, os contatos. Doutora Ana atende aqui em Sorocaba, né, nossa cidade, mas também pode dar consulta online, pode atender todos vocês. Eu recomendo porque, além de minha amiga, minha convidada aqui, nossa parceira a minha acupunturista quando a gente precisa, mas eu estou semanalmente fazendo pilates, estamos juntos, minha instrutora de pilates, né? Melhorei muito, graças a Deus, verdade. Então, seja buscar o recurso e ter isso como parte da nossa vida, né? Isso é bem bacana. E eu estou feliz de poder estrear o episódio 1 com você aqui. E honrada. Obrigado mesmo, de coração. Obrigada. Né? Que Deus continue a abençoar sempre sua... Você sabe que eu tenho uma gratidão muito, muito grande por você, por tudo que você fez pelo meu pai. Né? Durante anos você cuidou do meu pai. Eu queria deixar isso. Meu pai faleceu vai completar 2 meses agora. Mas a Ana, nos últimos 3, 4 anos, a Ana cuidou do meu pai assim com muito carinho. Ia 2 vezes por semana. Muito carinho mesmo. Muito carinho. Ele tinha um carinho enorme por você. E continua a cuidar da minha mãe. Então, hoje é um episódio especial. Por quê? Eu falei, eu quero inaugurar, estrear, melhor dizendo, esse episódio com alguém que realmente eu conheça e sei quem é. Porque eu vi você tratando, né, do meu pai, tratando hoje, ainda segue tratando da minha mãe. A Dani, minha esposa, quando tem alguma coisa, né, já tá marcado para terça contigo. Ou seja, essa coisa da gente trazer mesmo, né? E não ser aquela coisa tão fria como você falou, né? A gente transferir o que é o nosso bem maior, que é a nossa saúde, o nosso bem-estar, de uma forma terceirizada, como a gente terceiriza a limpeza do nosso veículo. Poxa, é uma coisa tão, né? Eu acho que tão importante, tão essencial. Então, Ana, obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço, de coração. Foi muito gostoso e é sempre muito gostoso falar desse assunto, você sabe, né? Precisou, chama, a gente ajusta essas agendas e tô aqui. Obrigada pelo Daruma, que eu não conhecia. Vou pintar, já sei qual é o pedido que eu vou fazer. Todo mundo fala isso, olhinho. Que é legal, que todo mundo já fala assim, eu já sei qual que é o pedido, mas é que todo mundo tem isso, e não é só da cultura japonesa, né? A gente tem isso, na cultura ocidental tem isso mesmo, os intercessores, os anjos, né? Os arcanjos, os próprios santos fazem esse papel na cultura ocidental, né? Tem muito disso, né? Então, ele faz esse papel de ser alguém que vai te ajudar nos seus desejos, nos seus objetivos. E viver sem sonho não faz sentido, né? Nenhum. Eu já vou pintar o primeiro, doida pra pintar o segundo. Essa é a ideia. E depois a gente ir colecionando esses darumas aí. Eu falei pra minha filha, a gente vai ter que colecionar eles, né? E depois com os 2 olhinhos a gente tem que... Aí você tem que um sonho e um objetivo maior. Ir lá no Japão para levar. Porque algumas pessoas depois elas podem destruir, podem queimar, ou podem levar para um templo, ou podem guardar para que aquilo seja um recordo. Eu, particularmente, não destruo os meus. Eu gosto de tê-los ali, porque me traz... É como se fosse... Fazendo uma analogia, você começa um curso, para que serve o teu certificado no final. Sim. Te lembrar a trajetória... Dessa conquista. Então, você vê os 2 olhinhos pintados, assim, ó, tipo assim, tô de olho em você. Eu também. É boa, eu gosto da ideia de tô de olho em você. Falo isso para minhas filhas. Aí a Bia deixa, assim, na estante de livros dela, todos os darumá dela, assim, né? Eu acho bem legal isso. Valorizar, né, esse esforço. Claro. Bacana, obrigada. Que você realize seu sonho, que o Darumá te ajude a realizar isso. Obrigada. É isso, gente. Muito obrigado. Então, primeiro episódio, doutora Ana Tércia Soriani. Como disse, a acupunturista vai estar aqui e vai voltar outras vezes com a gente, com certeza. Sempre obrigado. Que precisar.